Bem, nesta aula nós vamos discutir melhor a máquina térmica de Carnot, certo? O ciclo de Carnot. A gente viu que Carnot percebeu que os processos irreversíveis diminuem a eficiência de uma máquina térmica. Para que uma máquina térmica tenha eficiência máxima, então ela tem que operar só realizando processos reversíveis, certo? Qualquer processo irreversível vai diminuir a eficiência da máquina térmica. E, em particular, um processo irreversível é a transferência de calor de um corpo quente para um corpo frio. Esse é um processo que sempre acontece dessa forma e nunca ao contrário. Ou seja, ele não pode ser invertido espontaneamente de tal maneira que o calor flua naturalmente do frio para o quente. Isso não acontece. Na verdade, o que acontece de forma espontânea é o fluxo de calor do corpo quente para o corpo frio, certo? Esse aqui é um processo irreversível, certo? Então, para evitar este processo, Carnot viu que tinha duas maneiras. A gente poderia permitir a troca de calor entre corpos à mesma temperatura. Então, pode haver troca de calor, mas desde que essa troca de calor seja de uma maneira isotérmica, sem mudança de temperatura. Ou, se existe uma mudança na temperatura no sistema, a gente tem que impedir que ele troque calor com o ambiente, certo? Dessa forma, a gente estaria impedindo processos irreversíveis e, portanto, o ciclo de Carnot vai estar formado por processos isotérmicos e processos adiabáticos. Nos processos isotérmicos, a gente permite a troca de calor, mas a temperatura constante. E nos processos adiabáticos, a gente tem mudança na temperatura, mas a gente proíbe a troca de calor com o ambiente. Então, o ciclo de Carnot está formado por isotermas, né? Aqui a gente tem duas isotermas, uma temperatura quente e outra temperatura fria, e duas adiabatas aqui, uma expansão adiabática 2,3 e uma compressão adiabática 4,1. Nestes processos adiabáticos, a gente sabe que não tem troca de calor. O calor é zero aqui, em 2,3 e em 4,1, certo? No entanto, na expansão isotérmica 1,2 vai existir uma absorção de calor e na compressão isotérmica 3,4 também vamos ter uma troca de calor com o ambiente. Bem, na expansão isotérmica 1,2 a gente sabe, né, que pela primeira lei da termodinâmica, o calor absorvido nesse processo vai ser utilizado em realizar trabalho e em aumentar sua energia interna, né? Só que neste processo a temperatura é constante. E a gente sabe que a energia do gás depende somente da temperatura. Se não tem mudança na temperatura, no processo isotérmico, não tem mudança na energia e, portanto, o calor vai ser igual ao trabalho realizado nesse processo. E a gente viu que o trabalho num processo isotérmico está dado por RNT vezes o logaritmo dos volumes. O volume final, neste caso, vai ser V2, dividido pelo volume inicial, que era V1. E a temperatura aqui é a temperatura quente, vamos chamar de TQ. Okay? Então, este vai ser o calor e vai ser igual ao trabalho realizado pelo gás nesta expansão isotérmica. Aqui o gás então vai absorver essa quantidade de calor positiva. Agora, na compressão isotérmica, a gente também vai ter um calor. Na compressão isotérmica 3,4, o calor absorvido pelo sistema também vai ser igual à soma do trabalho e à mudança de energia do sistema. Mas em 3,4 a gente tem de novo que é um processo isotérmico, a temperatura é constante, é uma temperatura fria menor, mas é constante. Então não temos mudança na energia e o calor nesta compressão 3,4 vai ser igual ao trabalho. E de novo a gente aplica a mesma fórmula, né? Vai ser Rn a temperatura, mas agora vai ser a temperatura fria, né? Nesta temperatura menor aqui, vezes o logaritmo do volume final, que seria V4 aqui, sobre o volume inicial, que é V3 neste caso, né? E
este calor aqui vai ser negativo, porque o volume V4 é menor que o volume V3. Então, esta razão de volumes, V4 sobre V3, é um número menor do que 1. E o logaritmo de um número menor do que 1 é negativo. Então, este calor vai ser negativo, que é 3,4. Isso é porque aqui ele não absorve calor, ele absorve um calor negativo, digamos. O sistema absorve um calor 3,4 negativo, que é a mesma coisa que ele libera um calor positivo. Então a gente vai colocar assim que aqui ele não absorve, ele na verdade libera um calor que é livre, que vai ser o módulo deste calor 3,4. Bem, então agora nós queremos calcular a eficiência do ciclo de Carnot, né? A eficiência do ciclo de Carnot, ou a eficiência de qualquer máquina térmica, na verdade, sempre é a razão do trabalho sobre o calor absorvido, certo? Este trabalho é a área aqui dentro do ciclo, né? O trabalho do ciclo vai ser a área aqui dentro do ciclo fechado. E a gente sabe, né? Pela primeira lei da termodinâmica, que o calor no ciclo vai ser o trabalho realizado no ciclo, mais a mudança de energia interna em um ciclo, certo? Só que no ciclo a gente começa no ponto 1, vai para 2, para 3, para 4 e volta para 1. Então não existe o ponto inicial e o ponto final são iguais e não existem então mudança na energia, né? A energia inicial é a energia no ponto 1, a temperatura do ponto 1, é igual à energia final, porque o ponto inicial e final são iguais. Então o calor do ciclo vai ser igual ao trabalho, né? O trabalho do ciclo vai ser igual ao calor no ciclo. Mas neste ciclo a gente tem que se absorve calor em uma região e em outra região se perde, tem um calor negativo. Então a gente pode colocar isto aqui como um calor absorvido menos um calor liberado, né? E aqui a gente está colocando que o calor absorvido é simplesmente Rn temperatura quente, o log de V2 sobre V1. E o calor liberado é este calor mais um módulo dele, considerando ele positivo, certo? O sinal já está considerado aqui de menos, aqui, porque é um calor perdido. Então o calor liberado vai ser o módulo do calor Q34, que vai ser Rn temperatura fria, vezes o logaritmo de V4 sobre V3. Okay? Então com isto a gente pode calcular a eficiência da máquina térmica de Carnot, que seria a máxima eficiência, né? Vai ser o trabalho, ou seja, o calor absorvido, menos o calor liberado, dividido pelo calor absorvido. E isto vai ficar 1 menos o calor liberado sobre o calor absorvido, certo? E aqui a gente pode colocar estas expressões, certo? A gente pode dizer então que a eficiência de uma máquina de Carnot vai ser 1 menos a razão entre este calor liberado e este calor absorvido. O Rn vai embora, então vai ficar temperatura fria sobre temperatura quente, certo? Só que aqui vai ter uma razão entre os logaritmos. Aqui vai ficar o logaritmo de V4 sobre V3 dividido pelo log de V2 sobre V1, ok? Esta aqui vai ser a expressão da eficiência da máquina de Carnot. A gente está vendo que essa eficiência parece que depende dos volumes aqui, certo? Parece que depende deste termo aqui, mas a gente vai ver que isto aqui vai se simplificar. A gente tem esta expressão para a eficiência de Carnot e a gente quer simplificar esta expressão daqui, esta razão dos logs destes termos de volume. Portanto, a gente vai aproveitar então, agora que estas curvas são isotermas ou adiabatas, certo? Numa curva isotérmica, né, na expansão isotérmica de 1 para 2,
a gente tem que a temperatura é constante, isso quer dizer que o produto pressão vezes volume é constante ao longo dessa curva, certo? Então, a pressão 1 vezes o volume 1 vai ser igual a pressão 2 vezes o volume 2, que é o que a gente está tendo aqui, certo? Na expansão isotérmica. Depois a gente tem uma expansão adiabática, né? Onde a gente não absorve calor e a gente sabe qual que é a lei da adiabata, do processo adiabático. É parecido com a isoterma, só que a gente tem que a pressão vezes o volume elevado a gama é um valor constante. Então a gente vai ter que a pressão 2 vezes o volume 2 elevado a gama, né? Vai ser igual a pressão 3 vezes o volume 3 elevado a gama. Esta vai ser a lei da expansão adiabática 2,3. E de novo, aqui a gente tem uma compressão isotérmica. Neste processo isotérmico também o produto pressão-volume se mantém. P3, V3 vai ser igual a pressão 4, volume 4. E finalmente a gente retorna com uma compressão adiabática 4,1. E a gente tem que o produto pressão vezes volume elevado a gama, né? É uma constante. E com estes termos a gente vai simplificar esta expressão daqui. Nós queremos então comparar a razão entre o volume V4 sobre V3 com V2 sobre V1. Então a gente vai calcular V2 sobre V1 aqui. Este volume V2 sobre V1 a gente pode obter daqui, desta primeira relação. V2 sobre V1 vai ser P1 sobre P2, certo? Então, utilizando o processo isotérmico 1, 2, a gente tem que V2 sobre V1 é P1 sobre P2, ok? E agora, a gente pode utilizar esta expressão daqui para calcular P1 daqui e esta expressão daqui para calcular P2, certo? P1 utilizando a compressão adiabática 4,1, né? Esta relação, a pressão P1 vai ser P4 vezes V4 elevado a gama sobre V1 elevado a gama. Então, colocando isso aqui, a pressão 1 é a pressão 4 vezes volume 4 elevado a gama sobre volume 1 elevado a gama. Temos que dividir isso pela pressão 2 que a gente vai obter daqui. P2 é P3 vezes V3 elevado a gama sobre V2 elevado a gama. Então, vamos colocar aqui em vez de P2, P3 vezes V3 elevado a gama sobre V2 elevado a gama. Esta expressão então vai ficar P4 sobre P3 vezes V4 elevado a gama vezes V2 elevado a gama sobre V1 elevado a gama e V3 elevado a gama aqui embaixo. Ok? E aqui a gente pode utilizar esta outra expressão aqui para encontrar P4 sobre P3. P4 sobre P3 vai ser o volume 3 sobre o volume 4, utilizando essa expressão daqui. Então P4 sobre P3 é V3 sobre V4 e tudo vezes este termo aqui a gente pode colocar como V4 sobre V3 elevado a gama vezes V2 sobre V1 elevado a gama. Portanto, aqui a gente tem V2 sobre V1 e aqui a gente tem V2 sobre V1 elevado a gama. Quando este termo aqui passa a dividir do outro lado, vai ficar V2 sobre V1 do lado esquerdo, mais elevado a 1 menos gama. E do lado direito vai ficar somente este termo aqui. A gente pode colocar como V3 sobre V4 elevado a 1 menos gama. A gente vê que os exponentes são iguais, então os termos vão ser iguais, ou seja, o volume 2 sobre o volume 1 tem que ser igual ao volume 3 sobre o volume 4. Bem, então utilizando esta relação entre os volumes, a gente pode ver aqui que na eficiência do ciclo de Carnot, este volume V4 sobre V3 é a mesma coisa que V2 sobre V1, então esses logaritmos se cancelam. Nós temos então finalmente que a eficiência do ciclo de Carnot
ele depende somente da razão entre as temperaturas, temperatura fria e temperatura quente, certo? Esse aqui vai ser a expressão da eficiência máxima de um ciclo que opera entre duas temperaturas, certo? Nenhum ciclo pode ser mais eficiente que o ciclo de Carnot. Ou seja, isso quer dizer que se a gente tem outra máquina térmica que opera entre as mesmas temperaturas, fria e quente, né, os mesmos extremos de temperatura, essa máquina no máximo pode alcançar uma eficiência que vai ser este valor, certo? Não existe uma máquina térmica que seja mais eficiente que Carnot operando nas mesmas temperaturas, né? A eficiência depende das temperaturas. Então, se a gente tem temperatura fria e temperatura quente estabelecidas, entre essas duas temperaturas, a melhor máquina que opera vai ser uma máquina que tem esta eficiência. Bem, agora nós vamos fazer esta questão, a número 10 da lista. E aqui se diz que a gente tem uma máquina térmica que está sendo projetada para ter uma eficiência de Carnot de 65%, quando ela opera entre dois reservatórios de energia, né? Então, este aqui é o esquema geral de uma máquina térmica, né? A máquina absorve calor de um reservatório quente, e parte desse calor é utilizado em realizar trabalho, né? E outra parte desse calor vai ser liberado para um reservatório frio, certo? E o trabalho aproveitado, né, gerado pela máquina térmica, vai ser uma porção somente do calor absorvido. Vai ser o calor absorvido tirando o que foi liberado para o reservatório frio. A eficiência da máquina, então, vai ser a razão entre o trabalho útil produzido em relação ao calor absorvido. O trabalho produzido é a diferença, né, entre o calor absorvido e o calor liberado. E quando a gente divide pelo calor absorvido, a gente tem uma expressão geral para a eficiência de qualquer máquina térmica, né? Toda máquina térmica vai ter esta fórmula para sua eficiência. Vai ser 1 menos o calor liberado sobre o calor absorvido. No caso de a gente ter uma máquina térmica de Carnot, a gente sabe que este calor liberado vai ser um calor liberado isotermicamente e este calor vai ser proporcional à temperatura, né? O calor liberado vai ser proporcional à temperatura fria e o calor absorvido é absorvido isotermicamente também. Então, este calor absorvido vai ser proporcional à temperatura do reservatório, à temperatura quente. Então, a gente vai ter que a eficiência de Carnot vai ser 1 menos, e neste caso o calor liberado vai ser proporcional à temperatura fria, né? E o calor absorvido do reservatório quente vai ser proporcional à temperatura desse reservatório quente. Esta aqui é a eficiência de Carnot, né? Se esta aqui fosse uma máquina de Carnot. Okay? Bem, na questão se nos diz que a eficiência de Carnot que a gente estaria projetando esta máquina tem que ser de 65%, e se nos diz que a temperatura fria do reservatório é 20 graus Celsius e se pede quanto que é a temperatura quente. Então, com esta expressão a gente pode calcular quanto que seria a temperatura quente. A gente pode colocar aqui que a temperatura fria sobre a temperatura quente tem que ser 1 menos a eficiência de Carnot, e portanto a temperatura do reservatório quente vai ser a temperatura do reservatório frio dividido por 1 menos a eficiência de Carnot. Então esta aqui vai ser a fórmula que a gente vai utilizar para calcular a temperatura do reservatório quente que está sendo pedida, né? Colocando os valores, então nesta fórmula a gente vai ter que a temperatura quente vai ser a temperatura fria, que é 20 graus Celsius, dividido por 1 menos a eficiência de Carnot. A eficiência de Carnot é 65%, que é a mesma coisa que 0,65. E portanto, fazendo esta conta, a gente teria que a temperatura quente vai ficar 57,1 graus Celsius. Bem, este resultado na verdade está errado, porque a gente está usando de maneira incorreta as unidades aqui.
A gente está trabalhando com gás ideal e a temperatura do gás ideal tem que ser colocada em graus Kelvin, de tal maneira que a gente nunca considere temperaturas negativas, certo? Se a gente considerasse temperaturas na escala Celsius, a gente poderia ter temperaturas negativas. E temperaturas negativas poderiam trocar este sinal menos e fazer que a eficiência de Carnot fique maior do que 1, né? A gente colocasse aqui mais e a eficiência fica maior do que 1. Isso não é possível, né? Então, para evitar esses problemas, a gente tem que lembrar que estas temperaturas estão em graus Kelvin, certo? Portanto, a temperatura do banho frio, que é 20 graus, a gente tem que transformar primeiro em graus Kelvin. E isso aqui seria 20 graus mais 273, fica 293 Kelvin, certo? E com isso, a gente vai calcular então a temperatura do reservatório quente. Então, a temperatura do reservatório quente vai ser a temperatura do reservatório frio mais em Kelvin, vai ser 293 Kelvin, dividido por 1 menos a eficiência de Carnot, que é 0,65, vai nos dar um resultado de 837 Kelvin, que transformado em graus Celsius vai dar 564 graus Celsius. Ok? Esta aqui vai ser a resposta correta para a temperatura do banho quente. Bem, a parte B da questão nos pergunta se a eficiência real da máquina pode ser igual a 65%. E a eficiência real, na prática, nunca vai alcançar a eficiência máxima de Carnot, que é 65%. Sempre vai ter em uma máquina real um desgaste provocado por processos irreversíveis